Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Primeiro, o capítulo 1139 de One Piece é um festival de referências e homenagens. Mas você mesmo, você quer que eu fale de outra coisa. O maldito, o inominável, o tema que destrói esta comunidade. A agenda. Sim, nós vamos chegar nisso. Eu não tenho muito tempo. Maldita agenda. E nós temos agendadores profissionais presentes aqui. Eles não estão comentando no chat, mas eu consigo ver quem está online. Malditos agendadores. E o principal deles, o maior fomentador da agenda deste fandom, é o Milgras. Ele arruma confusão em 4 idiomas diferentes. Ele é infeliz. Ele não deixa as pessoas em paz. Não, chegaremos a isso. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, eu comecei esta live com uma música de Toriko. Roberto, o que Toriko tem a ver com One Piece? Absolutamente tudo a ver. Mas especificamente com este capítulo. Você duvida? Eu vou provar? Eu provo. Mas vamos lá. Como eu gosto sempre de mostrar, esta é a toque da Shonen Jump desta semana, tá? Tem uma série nova, Bino ou qualquer coisa, não sei. Eu tenho que ver os kanjis depois, para não... Porque... Ai, mas você não consegue ler. Uma coisa é você saber o que o kanji significa. Muito obrigado, Eru. Outra coisa é a leitura do kanji. A leitura pode ser diferente. Eu não tenho certeza, por isso eu vou checar antes para não falar besteira. Enfim, essa série nova ficou em primeiro. A Ono Hako, One Piece, Sakamoto Days, Bokuto Roboko, Embers, Shinobi Goto, Kagurabachi, Akane Baneshi, Nigejosu no Akagimi, não faz sentido nenhum, tava em primeiro, agora já tá lá embaixo, o capítulo deve ter sido uma merda. Lembrando que o capítulo que é ranqueado, que aparece aqui, que é classificado, é o de 8 semanas atrás. Não é o desta semana, obviamente, porque ninguém leu. Ok? Perfeito. Exorcist no Kyoshi-kun, Kiruao, né? Madano Ishii lá embaixo, faz nenhum sentido. Aí tem Nega no Astro, enfim, um monte, Witchwatch, um monte de outras irrelevâncias que vão ser tudo cancelado com o tempo. Todo mundo sabe que vão ser cancelados. Mas o que nos interessa é a palavra de Deus. Sim. E aqui está. Capítulo 1139 de One Piece. Ou Sen, Hyaku, Sanju, Kyu, Wa. Ok? Yamagurai, ou o Devorador de Montanhas. Gurai. Tem um outro personagem em One Piece e só um... Não, sem piadinhas. Calma, a gente já vai falar da montanha. E só um que tem este mesmo apelido. E por acaso, este personagem está em... É o Baff, embora não faça nenhum sentido. Vocês sabem que personagem é? Eu mostro pra vocês. Jewelry Bonnie. Ela tem um apelido muito peculiar. Big Eater, ou Grande Comelona, em japonês, ou Gurai. Porque a Bonnie tem um apelido parecido com o do personagem que aparece nesse capítulo, que eu tomei spoiler, né? Por motivos óbvios. Mas tem outra coisa. Porque a genialidade de Ishiro Oda, obviamente, não conhece limites. A capa é Onino Koyamato no Koinari Daisan, representante do planeta Colheita do Ouro, volume 25. Hanko Tekina Futari no Lengo. 2 rebeldes, acabando com 2 rebeldes. Provavelmente é o Page One e a Uchi, né? Até onde eu consigo ver o Page One. E o Page One aparece pra quem não tá vendo, deixa eu tirar aqui. Esse provavelmente é o Page One e esse provavelmente é a Uchi, por causa do chapéu e por causa dos coisas dele. O Page One aparece na página 1. A Uchi não deveria aparecer na última página? Por que o Page One tem esse nome e por que a Uchi tem esse nome? Eu vou fazer uma teoria sobre isso. Calma lá. Mas não importa. O que importa é o seguinte. Como esse bucha do Zuzu conseguiu capturar esses dois? Porque você achava que esses dois eram mais fortes do que o Ruzu. Se fudeu.
É isso que o Power Scaling faz com a mente de vocês. Vocês acham, baseados literalmente no mais profundo e absoluto nada, que um personagem é mais forte que o outro. Não é. Claramente não é. E, eu digo mais, agendas mentirosas foram proferidas essa semana e eu estou aqui para destruí-las. Mas vamos lá. Roberto, você não falou da bendita música, é verdade. Prestem atenção nesta parte da música de Toriko. Eu vou voltar até um pouco para não ficar muito em cima. Gui, depois vai ser só uns segundinhos, então não tem problema de direito de copyright, tá? Uou, uou. Yamaokue. Ou devore a montanha. Literalmente. Cadê? Montanha. Roberto, você está mentindo, você está forçando as coisas. Não estou. Toriko, Guts. Acho que é Guts. É um jogo de palavras, né? Letra. Muito obrigado. Especificamente, eu vou abrir o do letras mesmo, não tem problema. Se vocês quiserem ver em japonês, vai estar aqui escrito, ó. Uou, 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 Yamaokue. Que significa devore a montanha. O Toriko estava falando da Ripley? Calma. Então, devore a montanha. Roberto, tá muito forçada essa referência. Não. E eu vou explicar por quê. Esta música, que se chama Gats Gats, ela é performada por um dos maiores cantores da história do Japão, do que se refere, no que tange a nossa comunidade, cultura pop japonesa. O nome dele é Akira Kushida. Juntamente com Hironobu Kageyama, que é o cara que cantou uma musiquinha assim, pequenininha, chamada Xalá Rexalá, e Hiroshi Kitadani, que é um outro cara que cantou. Eu vou mostrar isso pra você. Hironobu Kageyama. Este é o mais famoso porque ele cantou a música de Dragon Ball. A gente já vai falar desse cara. E tem o outro, que é o Hiroshi Kitadani, que é o responsável pela We Are. Ok? Esses três caras são considerados os Metal Heroes do Japão. Porque eles cantam músicas parecidas com metal. O meu favorito, boa tarde, Berdra, é o Akira Kushida, que é o que canta a música de Toriko. No entanto, ele ficou famoso por cantar a abertura de um outro tokusatsu muitos e muitos anos atrás. Viu aqui no Anime Friends? Eu também. Sabem qual? Les mostrarei. É um tokusatsu que faz referência também ao capítulo desta semana e ao personagem, e com 100% de certeza é referência para ele. Você está mentindo. Eu não estou. Gabam Opening. Vocês conhecem? Space Sheriff Gavan. Já ouviram falar nisso? Vou mostrar. Prestem atenção neste nome aqui, ó. Viajou demais aí, Roberto. Não. Gyaban. Este nome aqui é literalmente este nome aqui. Aí. Roberto, você está mentindo, você é maluco. Eu vou provar. Calma. Cadê? É meio cringe, mas tudo bem. Já deu para pegar. Quem quiser assistir depois, aqui está. No entanto, vocês precisam entender o contexto por trás do Gavan, que é uma das pronúncias de Gyaban, que é do original. Calma aí. O Gavan faz parte de uma tríade de super-heróis japoneses, né, de tokusatsus, que se chamam Metal Heroes. São esse aqui.
esses três parsas aqui. É o Gavan, o Charivan e o Shader. E depois veio o Jaspion, veio todos os outros que vocês conhecem. Tudo bem? No entanto, a genialidade de Shiroda obviamente não conhece limites. Vocês sabem que o responsável pelo Gavan, que é literalmente o nome do Scopper Gaban, ele era interpretado por um ator chamado Kenji Oba, que ainda tá vivo, graças a Deus. Esse cara. Tudo bem? E vocês sabem quando é o aniversário do Kenji Oba? E é por isso que é uma referência, uma homenagem para ele? Foi exatamente esta semana, no dia 5 de fevereiro de 1955. Tudo bem? Este cara já foi mencionado várias vezes por Ishiro Oda como sendo um dos heróis da infância dele. Tudo bem? Tudo bem. Mas não é só isso, obviamente. Esse cara, ele interpretava o Gavan. E o Gavan, vou mostrar de novo para vocês, ele tinha um vilão, o maior de todos os vilões. Vocês sabem qual é o nome do vilão do Gavan? F, velho. Voltou, show de bola. Então, tranquilo. Beleza. Onde eu estava? Gavan. O Gavan é literalmente a referência para o Scopper Gavan. E eles são os Metal Heroes. Por que são Metal Heroes? Porque eles literalmente têm roupas que são feitas de um metal específico, tá? Mas nós temos os Metal Heroes em One Piece. Eles literalmente têm nomes de metais. Gold Roger, Silver Rayleigh, Scopper Gaban. Gold é ouro, Silver é prata, Copper é cobre. E essa é a sequência deles. Literalmente, a sequência do mais forte, do mais relevante, do mais famoso para baixo. E vai ficar claro e óbvio nesse capítulo. Já vamos destruir o pós-scaling aqui já de cara. Mas não é só isso. O Gavan, este cara aqui, tinha um inimigo. Vocês sabem qual é o nome do vilão do Gavan? O nome dele é Don Terror. Aqui tá, pô. Aqui está. Don, não é Don Terror, é Don Horror. Perdão, eu confundi. Este aqui é o principal vilão de Gaban. Literalmente um Dom. Coincidência? Aí você me fala. E para terminar, o Gavan, ele tem uma coisa que é, acho que é um robô, uma broca, alguma coisa dele, que se chama Scopper Gavion. Então é literalmente uma referência direta ao Scopper Gavan. Tudo bem? Eu me pergunto se o Roberto é gênio ou louco, não tem meu termo. É o obelisco atormentador. Tudo bem? Se é louco, só regresso. Perfeito. Então vamos lá. Esse é um capítulo que trata de Power Scaling, como todo mundo já sabe. Nesse capítulo nós temos a revelação bombástica, que todo mundo achava que ia ser o Chique, não, mas é outra pessoa e blá blá blá. Todo mundo sabe que era o Gaban. Como é que todo mundo sabia? Vocês lembram aquela cena, eu queria muito achar ela, mas eu não sei se eu vou achar agora. Man waiting for Luffy at the coast of Elbaf. Vamos ver se aparece assim. É exatamente nesta imagem aqui. Nesta imagem já dava pra gente saber. E eu queria saber de qual é o capítulo. Cadê o capítulo, velho? Vocês sabem de qual... Aqui, pronto. Isso aqui serve. Pronto. Nesta imagem deste capítulo já dava pra gente saber quem era o homem da coisa. Por quê? Roberto, você está mentindo. Eu não estou. Eu queria poder abrir essa imagem numa qualidade melhor, né? Mas 600... Não é o 631, não. No 631 foi mostrado que ele estava conversando realmente com o Crocus, tá? Mas não significa que Oda já tinha pensado que era o Gaban e tal. Eu acho que já, mas a gente não tem como provar nada disso, tá? Eu queria achar esta imagem aqui, velho. Deixa eu ver de qual capítulo. É do capítulo 1124. Se é do 1124, só um instante. Será que eu consigo mostrar assim? Beleza. Este é o capítulo que revela desde sempre que era Scopper Gaban. Roberto, você está insano. Eu não estou. Deixa eu tirar minha câmera da frente, senão você não vai conseguir ver. Não é essa aqui. É essa aqui. Aqui está Scopper Gaban,
porque agora a gente já sabe que é ele. E ele literalmente está olhando nesta direção por causa da inclinação do chapéu, dá pra ver. Ou então é simplesmente porque ele está bebendo. Então ele precisa, obviamente, inclinar a cabeça. Mas isso daqui é uma pista pra gente ver isto daqui. Roberto, você tá completamente doido. Não estou. Se vocês darem um zoom bem gostoso e verem aqui as camisas do Usopp e do Chopper, vocês vão ver que tem um Su-Cop. E Su é a pronúncia de Copa, porque o nome do Chopper acaba da mesma forma que o nome do Scopper Gabão. Logo, é Scopa. Então, desde o capítulo 1124, nós já sabíamos. Eu literalmente falei isso. Falei, não acho que é o Chique, acho que é o Gabão. Por quê? Por causa disso. Entenderam? Desde o começo a gente já sabia. Não tem nenhuma novidade aqui. O Oda é maluco. Não, é simplesmente uma forma de referenciar e fazer jogo de palavras. Ele é genial. Só isso. E algumas pessoas ainda temam em achar que ele não faz isso quando ele literalmente faz. E eu mostro semana após semana para vocês. Tudo bem? Enfim, na música do Toriko é Devore a Montanha. E por quê? Qual é a referência disso? Porque o cantor da música do Toriko é o Akira Kushida. E o Akira Kushida é, por uma inacreditável coincidência, o mesmo cara que cantou a música do Gaban. E qual é a correlação, Roberto, entre Toriko, o Gaban e o One Piece? Os três foram produzidos pela Toei. Os três. Roberto, você está mentindo. O Produced Toriko Anime. Ah, vocês não estão vendo. Perdão. Captura de... Aqui. Quem produziu Toriko? A Toei. Quem produziu One Piece? A Toei. Quem produziu Gabão? A Toei. Que na época se chamava Toei Company, mas é a Company. Mas continua sendo a mesma Toei. Tudo bem? Entenderam? E não ironicamente, a onomatopeia é Gabo. Gabo é a onomatopeia de morder. Pode ser. O que é de um dadá? Vamos chegar. Enfim, vamos começar o capítulo. Depois de enrolar esse tempo todinho. Capítulo 1139 de One Piece, o Devorador de Montanhas, Yamagurai. Basicamente, o capítulo começa porque eles não estão encontrando nada, o castelo está abandonado há muito tempo. Neme, Tekuchi, Nandanandá. Eles acham o círculo mágico de transformação. Ou Noma. Essa aqui é a sala, é o símbolo real. Koukina Nagorika. O símbolo real. Símbolo? Qual é o símbolo real? Tem coisa estranha aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui, eu não sei se eu vou conseguir dar zoom, porque eu não consigo dar zoom nesse leitor. Aqui tem exatamente nessa coisa da Sala do Trono, né, nesse obelisco, nesse monumento aqui, que seja, ele tem o mesmo símbolo que tem no Shamrock. O mesmo símbolo que estava nas roupas do Shamrock está aqui. Isso mostra um conluio com o governo mundial? Muito provavelmente. Muito provavelmente. E olha o local onde o círculo de transformação tá. Ele tá literalmente na frente do trono. Eu acho que o rei Harold era cuzão. Tudo bem? Vai aparecer alguém desse símbolo? Possível. Porque eles não tinham dito que vão chamar mais uma pessoa? Então é isso aí. É isso aí. Mako Dokoni. Marca, né? Eles estão falando da marca, do círculo mais de transformação. E aí o Luffy fala que já viu ela em algum local. Vamos dar realmente. Aí o Road explica. Dotsuka Kunino Gishiki Akuma Yondari Surunjatsu. Ele tá falando que em alguns países eles usam esse círculo de imagem de transformação para invocar demônios, não é isso? Yobenoka. Chamar. Então, é engraçado porque fizeram exatamente a mesma coisa com o Brook, né? Usaram um círculo pra invocar o Brook. Mas enfim. Aí alguém joga um machado e aparentemente o machado é grande pra caralho, porque, sei lá, dadas as devidas proporções, quase pegou no Road, o Road ficou preocupado, porque se fosse um machado pequeno, eu acho que o Road não ficaria muito preocupado não, né? Mas enfim. E aí aparece o Yasan.
Isso é uma coisa interessante. Eu queria ter visto isso no original antes, mas não vi, né? Erubaf Zaiju. Morador de Elbaf, né? Ningenzoku. Motokai Zoku. Então, é morador de Elbaf, né? Ningenzoku, né? Humano, ex-pirata e ação. Esse Ya é um termo normalmente usado pelos Yakuza. Esse Ya, do nome do Gaban aqui, é o mesmo Ya do Yakuza, tá? Isso fica claro pela forma como ele fala. Eu vi aqui em algum lugar. Ore, tá aqui. O Gaban usa um pronome muito interessante para falar dele mesmo, né? Os pronomes em japonês, eles normalmente indicam a personalidade das pessoas. Se vocês verem a forma que o Garp fala, ele fala washi. Se vocês verem a forma que o Rayleigh fala, ele fala watashi. Mas o Gaban, ele fala ore. Então, muito provavelmente, ele tem uma personalidade assim mais brincalhona, mais como Luffy, né? Não é Ia de Yamagurai, não. Não. Pode ser o Ia, é porque não é Ia, é Yama. Então, nesse caso, só para que você entenda, né, para tirar essa sua dúvida. O Yama é um kanji só, né? O kanji de montanha só tem um kanji. Então, eles podem estar falando esse Ya vem do Yama, que é o apelido dele, muito provavelmente o que os personagens falam. O que eu estou explicando é que a forma da referência do nome na vida real é Yakuza, tá bom? Mas sim, muito provavelmente os personagens têm ele de ação por conta do Yamagurai. Roberto, você concorda que essa cena é referência ao Mestre Kami? Tem essa apresentação aqui que lembra a apresentação do Mestre Kami nos primeiros capítulos de Dragon Ball. Mas a quadrinização é a mesma, né? Mas não sei se seria forçado ou não. Tem que ver, né? A questão é que o Mestre Kami é o Mestre Tartaruga, né? Vocês sabem disso. Por isso que ele chama Kame. Kame é tartaruga, né? Enfim, e o Kamehameha é o grande raio da tartaruga. É por isso que o Kamehameha nunca foi traduzido. E ninguém nunca reclamou, né? Ai, por que não traduziram o meu golpinho, blá, 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 blá. Nunca traduziram o Rasengan, nunca traduziram o Kamehameha, nunca traduziram o Leigan. E todo mundo gostou, nunca teve problemas. Então por que a gente tem que traduzir os golpes do Luffy? Entendeu? Enfim. Você já leu o capítulo, está lendo agora pela primeira vez. Eu tomei spoiler e li o capítulo antes de começar a live, tá? Porque eu já tinha tomado spoiler mesmo, então me desculpe por isso. Eu queria trazer eu até me desculpei no Twitter, né? Pra quem viu, pra quem não viu, eu tô comentando agora. Que na semana passada eu consegui fugir de todos os spoilers, mas essa não, por quê? Por causa do bendito Power Scaling que a gente já vai chegar lá. Tá bom? Tartaruga, exatamente. O mestre Tartaruga. Enfim, ele tá explicando, né, que ele... isso aqui eu não tinha visto. Mugiwara no Urufi. Ele tá falando que ele queria voltar pra Wano, mas não pôde porque ele derrotou o Kaido. E ele tá falando que o Colon tem 20 anos e que a Ripley tem 80. Eles demoram a envelhecer porque eles são gigantes, no caso do Scopper Gaban não, porque ele é um ser humano. O Scopper Gaban muito provavelmente tem uma idade parecida com a do Rayleigh, se eu não me engano o Rayleigh tem 78 anos. Então ele deve estar mais ou menos nessa faixa, entre 75 e 80 anos, tá? A questão é a seguinte, se o Colon tem 20 anos, o Gaban já estava em Elbaf, ou pelo menos foi para Elbaf nessa época. Não sei se ele ficava viajando ou não, mas por conta da idade. E se o Loki foi derrotado há 6 anos, significa que o Scopper Gaban não ajudou a prender o Loki? É isso que eu tô entendendo? Porque isso aí já vai dar problema para vocês do Power Scaling. E eu vou explicar por que já. Porque na cabeça de vocês começam a fazer comparações assim, paralelismos assim, loucos, insanos, que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Mas a gente vai chegar lá. Então, beleza. Ou ele não estava em Elbaf. Pois é. A questão é, se o Colon tem 20 anos, significa que ele está pelo menos há 20 anos em Elbaf. Não há como, porque o amor precisava acontecer. Como o amor aconteceu, não sei. Eu já dei a minha opinião sobre isso. Mas o amor prevaleceu, né? Tanto é que a criança nasceu. Tá aqui o pai da criança. Tá? A questão é, se o Shanks derrotou o Loki, não foi com a ajuda do Gaban. Ou o Gaban não quis ajudar, ou ele é bucha. E tem outra coisa que reforça. Ele fala aqui que queria voltar a visitar o Wano, mas não foi porque o Kaido tava lá. Ele tem medo
Ele é fraco? Ele é bucha? Qual que é? Percebam que esses questionamentos são importantes, porque as pessoas, os insanos, estão literalmente se baseando num quadro de apresentação para determinar a força de um personagem que eles nunca viram lutar. Literalmente nunca. Ou ele é covarde. Eu não teria tanta certeza. Eu teria cuidado ao chamar o braço esquerdo do Rei dos Piratas de covarde. Mas talvez ele seja fraco. Talvez ele não aguente mais lutar pela idade. Existem muitas opções. E isso é corroborado pela fala de alguém que estava acima dele. O braço direito do Rei dos Piratas. O imediato do bando do Rei dos Piratas. Ou alguém é maluco de dizer que não era o Rayleigh, o imediato. O imediato, o vice-capitão, o número 2, o braço direito do Rei dos Piratas é Silvers Rayleigh. E quando ele foi resgatar Hancock lá em Amazon Lily, ele falou: que bom que eu não tive que lutar contra o Tite, porque senão eu perderia. Foi isso que ele disse, ou não foi? Foi isso que ele disse. E isso não tem a ver com power scale, isso é roteiro. Foi o que o personagem disse. Ou não foi? O power scaling está tentando me calar, mas não conseguirão. Não conseguirão. Ok? Confirmem aí pra mim se vocês estão me vendo, me ouvindo e tudo mais. A internet tá foda aqui hoje. É um problema de internet, com certeza. Isso. O Sedman colocou no Twitter que ele acha sobre a expressão usada para comparar esse capítulo. Não me diga qual é ainda. Eu vou ler, aí eu vou dar a minha opinião. Porque eu não vi no original ainda, tá? Então vamos lá. A expressão especificamente, eu guardei especificamente essa parte para live. Deixa eu só terminar o argumento. O Ray ele falou que se enfrentasse o Tite perderia. Isso é importante, porque não é só pela Gura Gura no Mi. O principal poder do Tite não é a Gura Gura no Mi, é a Yami Yami no Mi. O poder dele é muito roubado, é diferente porque ele anula os poderes de todas as outras Akuma no Mi. Todas. Além dele ter, obviamente, a Gura Gura no Mi. Ok? E o Ray ele diz que perderia. Então, é compreensível imaginar que o Gaban não quis enfrentar o Kaido porque ele perderia. Das duas, uma. Ou ele está muito velho e realmente perderia. E eu estou analisando como power scaling, tá? E com o que é dito no roteiro. Ou ele deliberadamente não foi ajudar o povo de Wano. Ele fala no Kaido. Ele sabia que o Kaido estava lá. Ele muito provavelmente sabia que o povo de Wano sofria. E ele nada fez para ajudar. E o Shanks também sabia? O Shanks também sabia. E ele nada fez para ajudar. Ah, mas eles são piratas, eles não têm que fazer nada disso. É verdade. Eles não têm. Não tem mesmo. Ainda assim eles sabiam e não fizeram. Então, é muito interessante, especificamente o Gaban não ter ido. Sabe por quê? Porque o Gaban foi para Left Tail. O Gaban conhece a história do mundo. O Gaban sabe sobre a opressão do governo mundial. E o Gaban nada fez para mudar a situação do mundo. Por quê? Tá vendo como vocês perdem coisas importantes pensando, ai meu Deus, o Power Scale, Milgras, né? Porque alguém que sabe, mais uma vez, alguém que sabe a história do mundo, alguém que sabe da opressão do governo mundial, alguém que foi pra Left Tail, alguém que é forte, nada fez pra mudar. É porque está velho. Pois é. Pois é. Mas esse mesmo velho tá sendo enaltecido essa semana inteira como um dos caras fortes pra fazer paralelos com outros personagens. Não é estranho isso? Ah, ele é forte, ele é muito forte a ponto de ser chamado de braço esquerdo do Rei dos Piratas. Mas ele não é forte para ajudar as pessoas? Por que aqueles que mais sabem sobre a história do mundo nada fazem para mudá-lo? Por quê? Essa é uma dúvida pertinente. Porque Nika não existia ainda e de nada adiantaria, não importa. Ele não poderia salvar as pessoas que estavam sofrendo? Ele não poderia libertar pelo menos o povo de Wano do Kaido? Só estou perguntando. O meu questionamento é simplesmente para falar para vocês que não é porque o governo mundial é grandíssimo filho da puta que não pode ter algo pior do que eles. Porque pode sim. Sempre pode. Enfim, era a minha prima pedindo uma coisa. Então, entenderam? Então o bando do Roger só queria comer e fazer boneco. Talvez. Mas eu questiono mais uma vez. Vocês lembram que o Rayleigh falou pro Luffy
Se vocês quiserem, eu conto toda a história. E o Luffy falou que não queria saber, até brigou com o Zop por isso. Mas ele falou uma outra coisa importante. De repente, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter uma interpretação diferente da nossa. Por quê? Porque é interpretativo. Se é interpretativo, obviamente não é preto no branco. Não é mesmo? É igual o mural. O mural é interpretativo. Só porque ali está um mural feito por uma criança, como a Ripley falou, não significa que o que a criança viu seja a verdade completa. Parem de ter certeza sobre as coisas. Vocês não sabem, literalmente não sabem. Vocês não sabem se esse personagem era tão forte quanto o Rayleigh. Vocês não sabem. Vocês estão se baseando numa caixa de apresentação. Mas enfim, vamos continuar. Ai, Lendoshi. Meu Deus do céu. Ele é igual o Sanji, né? O Moshire. Ele é igual o Sanji na coisa. Isso é interessante também. Percebam que os paralelos, obviamente que não tem como não fazer paralelos entre o Luffy e o Roger, o Zoro e o Rayleigh, e o Shanks e o Sanji e o Gaban. Só que o Gaban não luta com as pernas. O Gaban usa uma lâmina, como o Zoro. E o Rayleigh não usa uma espada, ele luta com a perna, lembram? Ele não chutou o Kizaru? Então são referências meio que trocadas, né? Interessante. Se o Gabão for usar para inspirar o Roger, vai dar um nó na cabeça do fandom. Eu não acho que ele seja o coisa, porque ele é literalmente dito como o braço esquerdo, né? Mais pra frente. Ô Mael, Adolfo, o que você vai fazer, né? Ele tá falando aqui literalmente que eles querem libertar o Loki, né? Mas pra quê? Aí o Luffy aqui fala, Ja Imanonashi. Não, então esquece que eu falei, né? Muridaru. Ho no Loki o omoshirei na taninga o kostoraburo daisuki da. Eu gosto de gente toraburo, né? Eu gosto de encrenqueiro, de gente que arruma problemas. Aí a Nami tá reclamando, não, né? Pra fazer isso, blá blá blá. Então, por quê? Porque muito provavelmente ele é parecido com o Luffy na forma de pensar, pelo menos agora, né? Não sei se antes ele era assim. Tá? Enfim. Aí ele tá falando assim, Kako ni ichido akagami no Shanks toyu toko ga Rocky toraeta ga. Então, quem capturou, né? Quem trouxe o Loki de volta foi o Shanks o Ruivo. Você tem ideia do quanto ele é forte? Enfim. Aí eles viram a cara e vão embora, enfim, não tô nem aí pra isso. E. Kaizoku no Kuro ni Yama. Ah, ele tá falando que era membro do bando de piratas. Soda. ある時な、戦場ラジャの陸上で敵の海賊たちに兵員を取り囲まれら、また一人だそう。Entendi. Então ele tá falando que quando o Roger foi nas montanhas para ser hospitalizado, alguma coisa assim, né? Aí vieram um monte de piratas e tentaram encurralar eles, né? E aí o Gaban acabou com 100 sozinhos e cortou todas as árvores da montanha, por isso ele se chama Yamagurai, né? O Devorador de Montanhas. Engraçado que o Gaban é uma ilusão ao Sanji, porém quem está aí é a Nami. Por qual motivo ele especificou esse trio de Blue? Não tem nada a ver. Acho que não tem uma correlação aqui, mas talvez seja porque seja a entrada dos personagens no bando, Luyu. O primeiro a entrar no bando foi o Zoro. Depois foi a Nami. Então talvez no bando do Roger quem entrou primeiro foi o Rayleigh. Depois o Gaban. É o que eu imagino. Tá? Sim, claro. É daí que vem o apelido sim. Não, perfeito. Cadê o bendito do termo? É Kaizoku no Hidaryude, né? Escapa Gaban. Foi curtinho o capítulo, né? 3 páginas. Loki no Kaiho wa Tsumari. Akuto ni suru nozomarete. Então basicamente tá dizendo que ele precisa tomar a chave do Loki se ele quiser. É isso? É isso. Mas podemos dizer que a Nami foi a segunda a entrar? Sim, podemos dizer que a Nami foi a segunda a entrar. Sim. Claro que sim. Claro que sim. Ela estava enganando no começo? Estava.
Ainda assim ela faz a segunda entrar. Tem um detalhe na expressão utilizada na parte que fala que o Gabão matou os piratas da montanha, a expressão de buscar vingança. Tem que coisa que o Tatini Hyou em Otorika Komareru. Daga Otoko. Ele quis se vingar porque os caras estavam atacando o Roger, não é isso? Sono densetsu kara otoko no imyo wa yamurai. Yumei na hanashija. Aparentemente o Jinbei já conhecia a história, por isso que ele fala, né? Essa história é famosa e tal. Cadê o termo? Eu quero que vocês me mostrem o termo. Em qual página que tá? Pra gente falar, pra discutir logo essa porra do Power Stale e a gente acabar com esse tormento. A Scan falou que os piratas queriam se vingar do Roger. Se vingar. A Scan da Kakusei. Eu não sei o que é uma Kakusei. Peraí. Vou levar a vida inteira pra achar isso aqui. Só me interessa como a versão oficial traduziu. Deixa eu ver aqui. A gente vai discutir essas traduções aí, mas deixa eu ver como a tradução oficial traduziu. Devorador de montanhas, tá correto. O gato, dos rebeldes, a espada, tá correto. Marca, invocar demônios, tá tudo correto. Humano e ação, morador de Obá, fez pirata, tudo correto. Eu já vou falar dos dois Sundadas também. Qual que é o seu mais de mangá depois da manga 2 ter encerrado? Entendi. Eu sou o pregador do amor. Pregador, Meu Deus, Oda. Eu entendi, eu sei da piadinha dele da montanha, que é a Ripley, né? Mas enfim. Provavelmente. Eu não duvido que o Oda pensou nisso, tá? Já vou deixar bem claro. Porque em japonês tem a mesma coisa. Roberto vai ter um treco, eu acho, na tradução do Roger Rally Gabão, eu acho. Calma aí. Estamos só perdendo. Tô de saco cheio dos avisos de vocês. Estão com medo, Estão com medo, Aqui, ó. Olha o que o Roger fala aqui. Tô de saco cheio dos avisos de vocês. Estão com medo, Sim, eles estão literalmente com medo. Literalmente com medo. Se quer me parar, vai ter que parar à força. Isso prova que eles não tentaram lutar contra o Roger. Por quê? Porque eles são bucha. Porque eles têm medo ou eles respeitam o Roger. Eles venceriam? Não. O Zoro venceria o Luffy numa luta? É óbvio que não. Não. É só vocês verem que em Egghead ele teve muito trabalho pra derrotar o Lute. E o Luffy não teve trabalho nenhum. Absolutamente nenhum. Já vamos destruir essa loucura de Power Scale. Porque, tipo, o que as pessoas estão falando é que é o seguinte: se a comparação do Luffy ao Roger, a do Rayleigh ao Zoro e a do Gaban ao Sanji, significa que esses dois, por serem os braços direito e esquerdo do Rei dos Piratas, eles estão em pé de igualdade. E isso não é verdade. Por quê? Porque o Rei dos Piratas não é ambidestro. O Rei dos Piratas não é canhoto. O Rei dos Piratas é destro. Ou não é? Peraí. O Rei dos Piratas é destro. Logo, o braço dominante dele é o direito. Logo, o braço direito é o mais forte. Quem é o braço direito? O Rayleigh. Acabou. Acabou. Ou não é? Vocês estão dando risada e vocês acham que eu estou zoando. Eu estou falando muito sério. Aí não, né, pô? Sim. Você acha que eu estou zoando? Não. Isso é muito importante. E sabe por que é importante? Porque no primeiro capítulo de One Piece, um personagem que usa espada e usa este mesmo golpe perde o braço dominante. E por conta disso, e eu tenho quase certeza que é por conta disso, que ele não é considerado o espadachim mais forte. Porque ele perdeu o braço dominante. E o Mihawk, inclusive, fala isso. Eu não tenho interesse em lutar com você agora que você perdeu o braço. Por quê? Porque era o braço mais forte dele. Roberto, mas ele pode usar a espada no outro braço. Você consegue fazer as duas coisas iguais dos dois braços, por melhor que você seja? Muito provavelmente não, a não ser que você seja ambidestro. E eu conheço muito poucas pessoas que são ambidestras. Conheço uma bem próxima de mim, o meu irmão. Meu irmão é canhoto, mas ele consegue usar os dois braços. Roberto, você utilizou do Power Scale? Não, eu não usei Power Scale. Eu usei lógica e narrativa. E eu sei que vocês continuam dando risada e achando que eu tô zoando. Eu não estou zoando, eu tô falando muito sério. Muito sério. Por que o Rayleigh é chamado de braço direito?
do Rei dos Piratas? Porque o braço direito é uma expressão normalmente utilizada para aquele que está mais próximo de quem você está comparando. Ou não é? Ou eu tirei do cu isso agora? Entenderam? Então sim, Roger, Rayleigh, Gabão. Ouro, prata e bronze, cobre. E a expressão braço esquerdo é literalmente para fazer outra correlação. Significa que ele era tão leal ao Roger, ou perto disso, quanto o Rayleigh. Ele era mesmo forte? Não. Se tirou mesmo assim, tá certo. Claro que está certo. É porque está certo. Eu não estou insano. Insano são vocês que acreditam no power scaling, no maldito power scaling. Eu quero Milgras. Eu sei que você tá aí, Milgras. Eu quero que você refute o que eu falei agora. É isso que eu quero. Sabe por quê? Porque vocês precisam entender. Não existe discussão entre quem é mais forte entre os membros do bando do Roger. Não existe discussão. É o Roger, o Rayleigh, o Gabão e acabou. O problema é que as pessoas querem fazer um paralelo para dizer que só porque o Roger, o Gabão e o Rayleigh, eles eram o braço direito e o esquerdo dos piratas, que eles têm a mesma força. Não é verdade. E eles não fazem isso para discutir o power scaling entre o Rayleigh e o Gabão, porque ninguém quer saber disso. Eles nunca vão lutar. Nunca. Eles querem fazer isso para fazer o power scaling do Sanji com o Zoro. Então, mas não é só por isso. Eles querem fazer esse power scaling, essa comparação, que todo mundo sabe que o Zoro é mais forte que o Sanji. Todo mundo sabe que o Zoro é mais forte que o Sanji. Não existe discussão em relação a isso. Ah, mas eu prefiro o Sanji como personagem. Você prefere um assediador de mulheres. Ou não é? Ah, mas o Zoro também é racista. O Zoro é racista. Pronto, falei. Eu não tenho agenda defendendo personagens. Todo mundo sabe disso. Mas vocês precisam entender que todos esses paralelos são feitos simplesmente para fazer a discussão entre o Shanks e o Mihawk. É isso que vocês precisam entender. A discussão aqui não é sobre nenhum desses personagens. É só sobre o Shanks e o Mihawk. Então é literalmente um xadrez 4D de duas comparações antes para poder chegar nessa. É um negócio de maluco, porra. De doido, de pirado. De pirado. Entendeu? O Milgras é o maior defensor dessa maldita agenda. Mas nesse ponto eu concordo com ele. Eu não acho que o Mihawk é mais forte que o Shanks, porque não faz sentido nenhum ele ser. Por quê? Porque o Shanks é o objetivo do protagonista e o Mihawk é o objetivo do imediato, do segundo em comando de quem que você... Ah, eu não gosto de chamar o Zoro de imediato, por quê? Porque você acha que vai ser a Nami, vai ser qualquer pessoa, só pra você não hypar o Zoro. Porque provavelmente você é Sanji tarde. O Zoro é o número 2 do bando e ponto. Ele foi o primeiro que entrou. Por que o Zoro é racista? Porque ele enfrenta só personagens que têm a pele escura. Todos, é só você ver. Todos eles. Todos os vilões. Isso é um meme, obviamente, tal, né? Mas é isso. Roberto entra no Twitter e vê que ele fala tá. Enfim. Já vou ver tudo. Deixa eu terminar de ver aqui o capítulo. Sério, então deixa eu ver aqui. No bando do antigo Rei dos Piratas, havia além do Roger mais outros 2 piratas que se destacavam por serem muito fortes. Sério, então tinha mais um além do Rayleigh? Isso mesmo. Tinha o Rayleigh e mais 2? Ou era contando com o Rayleigh? Pera aí. Só mais 2. É o Rayleigh e o Gabão. Não tinha mais nenhum, não. Caguei pra pós que eles estão ansiosos pela parte do Sundada. Eu vou falar já. E o hospital que estava foi sacado por piratas inimigos. Eu que lembro sozinho por aquilo que parece desembolou centenas de piratas na pena de machados. Ele deixou a montanha lisinha, sem nenhuma pra contar a história. Legal. Gostei dessa tradução. Por causa dessa lenda, ele recebeu o apelido de Devorador de Montanhas. É uma história bem famosa. Ele estava lado a lado com o imediato Silver Blade e era chamado de braço esquerdo do Rei dos Piratas. Legal. Perfeito. Não entendi qual que é a dúvida aqui. O que você acha que aquela frase do Luiz Arnold não fica muito tempo em Elbaf? Não sei. Não sei. Talvez você envelhece mais rápido. Talvez. Por quê? Porque se você reparar, o Copacabana, na minha opinião, parece muito mais velho do que o Rayleigh, né? O Rayleigh tá bem mais conservado que ele, na minha opinião. Mas enfim, essa é a minha opinião. A sala com balde de tesouro, não tem balde de tesouro, conseguimos. Eu tô te falando, ele tá aqui, a figura lendária que ficava pau a pau com o Roger e o Rayleigh. Pau a pau. Gostei. Gostei. Então aqui está a fala. Onde está? Roger, Rayleigh, catar
o narabeta densetsu no tateyakusha. Densetsu no tateyakusha. Tate? Peraí. Rob Piece, ficar pau a pau quer dizer que ele jogava o jogo do pão nas horas vagas? Suspeito isso. Não é... Percebam, vamos lá. Esse aqui é o termo. O termo dito é o seguinte. Roja... Vocês estão vendo o que eu estou selecionando? Então, Roja, reiri, kata, onarabeta, densetsu no tateyakusha. A parte que me interessa parece que é diferente da de vocês. Denstateyakusha. Aqui tá. É este termo? É este termo. Tateyakusha. É uma figura central. É uma figura importante, né? Ele era uma figura lendária que ficava pau a pau com o Roger e o Rayleigh. Eu não teria traduzido assim, porque já tem o termo lendário aqui, né? Tá escrito aqui, né? Densetsu no Tateyakusha. Então é uma figura importante lendária. Tem o importante e tem o lendário. Tá bom? Aleluia. Tá? E depois é o kata o narabeta, que é a expressão que vocês querem, né? Kata o... Acho que não vai aparecer assim, mas tudo bem. Narabeta. Sandra, se você tiver aí, eu queria mostrar isso aqui. Kata o... Não vou achar isso aqui nunca. Podia mostrar assim, né? É ombro a ombro, né? Lado a lado, pau a pau. Tem o link aí do Kata o narabeta? Porque eu tô sem o... Tô sem o dicionário aqui, velho. Preciso instalar logo essa porra aqui. Kata o narabeta. É isso aí. Manda aí pra mim, quem tiver o termo. Não, esse aqui é o Tateyakusha. Isso aqui, isso. É pra aparecer, porque isso aqui é uma expressão, né? Agora sim. Aqui, ó. Vamos lá. A expressão kata ou narabeta. Kata, pra quem não sabe, significa ombro, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de espírito, né? Que é o que indica o objeto da ação, né? Que é o o. E tem o narabeta, que vem do verbo, que é o verbo naraberu, que significa alinhar, ficar em linha, ficar de lado. Então, literalmente, você ficar ombro a ombro com uma pessoa. No sentido de luta, sim. No sentido de força, não exatamente. E foi por isso que durante toda esta semana eu falei para o Milgras que ele não sabe o que significa. E ele falou que eu estava usando argumento de autoridade, que eu estava me achando, que eu estava sendo arrogante. Não é verdade. Não é fato. O que eu falei foi: significa que está ombro a ombro com o rei dos piratas. Significa que lutava ao lado do rei dos piratas. Literalmente, ombro a ombro, do lado. Entenderam? É isso o que a expressão significa. Em momento algum significa que o Gaban é tão forte quanto o Roger. Porque ele não é. Ele não é tão forte nem quanto o Rayleigh. Quanto mais quanto o Roger. Não é o caso. Pelo que a gente viu, é isso mesmo. Que a gente viu o quê? Não entendi. O que, Milgras? Fale. É lutar lado a lado. Por quê? Porque ele lutou lado a lado. Evandro, minha teoria é nível Usopp, porque a mãe do Usopp é uma dandadá. Expressão de camaradagem, então. Clica aqui, Roberto. Eu vou clicar. Um instante. Tá no navegador errado. Vamos ver o que o Sandman falou. O Sandman é japonês de verdade, né? Oda wrote shoulder to shoulder with Roger and Rayleigh, but his expression is ambiguous, so it's hard to say Gaban is the same class as Roger and Rayleigh in terms of strength or fame. The same phrase was used for Arlong and Jinbei. Concordo com ele, porque essa expressão pode ser usada no sentido figurado. Sim, e aqui está. Ser igual, comparar, ser tão bom quanto, nem que, não sabemos, não é dito. O que nós sabemos tem o sentido literal, que é literalmente ficar lado a lado, lutar lado a lado, ou os outros.
Nós não sabemos. O que nós sabemos é nenhum dos outros personagens, principalmente o Kaido, disse que o Rayleigh e o Gaban estavam no mesmo nível do Roger. Lembra quando naquela fala do Kaido ele fala Roger, Garp, Sengoku? Ele não fala o Rayleigh e ele não fala o Gaban. A fala do Oimo sobre o Rayleigh e o Gaban é o mesmo kanji na outra página? Não sei. Qual? Aqui? Sim, é a mesma coisa. A gente está discutindo isso daqui. Kata Narabeta. Literalmente a expressão. É essa expressão aqui. Volta. Voltei. O que você quer fazer aqui? Já voltei uma página. Tô esperando. Sim, o que você quer saber? Não entendi. Qual é a fala? Pode dizer a fala em português. Do lado da cabeça do Jinbe. Aqui, tá. Sono toko wa, né? Fukusenchou. Shiru Vajirei. Fukusenchou. Isso é importante. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, tá literalmente escrito aqui, ó. Fukusenchou. Imediato. Ou vice-capitão. Eu prefiro imediato, né? Porque... Shiru Vajirei to Narakaizoku no Hidari Deo Yobareta. Ele ficou chamado, assim como o imediato assim como o imediato do Rei dos Piratas, né, o Silver Rayleigh, ele foi chamado do braço esquerdo do Rei dos Piratas, é isso? É isso? Não entendi qualquer dúvida. Como é que foi dito na versão em português? Porque pra mim tá correto. É essa fala aqui. Ele estava lado a lado com o imediato. Silver Rayleigh era chamado de braço esquerdo do Rei dos Piratas. Ah, tá. Você quer saber se a fala daqui é igual a... Ah, então. Eu sou burro, perdão. Entendi o que você tá falando, Migras. Não, a fala não é a mesma. Tonarabi. É sim, é sim. Narabi. É isso, é a mesma coisa, Migras. É só uma flexão diferente do verbo. É isso aqui, ó. Tá? Quem é pior? Fã do Zoro ou fã dos Anjos? Os dois são ruins. Só existe o Rei dos Piratas, só existe o Luffy. Tudo bem? A dúvida tá tirada? Na minha opinião, vamos deixar bem claro pra ficar evidenciado, já que essa live tá uma confusão e já eu preciso ir embora. O Roger é mais forte do que o Rayleigh. O Rayleigh é mais forte que o Gaban. Isso significa que o Gaban não tem Haki do Rei? Muito provavelmente ele tendo Haki do Rei, eu ficaria muito surpreso se ele não tivesse. Ficaria muito surpreso. Mas vamos ver. Tudo bem? Toda essa discussão de Power Scaling, ela não me interessa. A parte que me interessa é quando as pessoas começam a usar termos que não existem na obra ou traduções duvidosas para forçar nos outros o que elas querem. Aí me incomoda. Salve, salve, Spice. Tempão, mano. Como é que você tá? Então, vejam bem. Eu estou falando uma coisa, o Sandman está falando literalmente a mesma coisa. Ok? Não existe isso de eles estarem no mesmo nível. Não existe. Não está dito em momento algum de força, obviamente. Ok? Eu acredito que ele tenha justamente pode ter o sentido do Haki da invocação, que leva a teoria do círculos ao Haki. Possível. Possível. Tá bom? E agora vamos para outra dúvida que vocês tiveram, porque não tem muito o que falar do capítulo, né? O Rayleigh, o Gaban, ele fala sobre diferentes raças, não é isso? Onde é que ele fala sobre as raças? Aqui. Bacania do Sundada. Teashikubinaga. Teash. Braço, perna e pescoço longo? Wotan. Só foi mostrado um Wotan, né? Que é aquele cara do bando do Fox, né? Que é uma mistura de um homem-peixe com um gigante. Do Sundara. Tá. Sacanagem isso daqui. Preste atenção. Olha como o Oda é sacana. Essa aqui é a fala que nos interessa. Aqui tem Bacania, aqui está escrito do Sundada e aqui está escrito braço longo, perna negra, aqui está escrito os Otans. Percebam que muito provavelmente a gente já viu um personagem que é assim, e por isso ele está escrito em kanji, porque a gente sabe o significado. O Otan, a gente também já viu um personagem assim, e os kanjis de Otan são literalmente o de peixe e o de gigante.
e o de clã, né? Homem, enfim, tá? Então, os que já nos foram apresentados e que a gente sabe qual é a relação, né, das raças originais, tá em kanji. Mas os outros a gente não sabe. A gente não sabe. É provável que um Buccaneer seja um humano com um gigante? É provável, possível. Mas esse outro aqui, a gente não sabe. Dosun. É a mãe do Zop é uma Dundadá. Tá, mas qual que era? De quais raças ele vier? Eu acho que nenhum Buccaneer seja um humano com lunariano. Mas não sai fogo nele? Então o Colon é um Buccaneer? Possível. Se for realmente isso, eu não sei. Eu não sei. O que nós sabemos é o seguinte: os Buccaneers são descendentes de gigantes. Quais gigantes? Os gigantes ancestrais? Ou gigantes normais? Não sei. Não sei. O Gaban queria um filho bucaneiro, um bucaneiro. Possível. Tá? Então é isso, gente. O que eu acho que é um Dosun Dada? Eu acho que é a Big Mom. Dosun é uma onomatopeia. Não é? Dosun. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Dosun é literalmente uma onomatopeia. É o barulho de bam, 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 bam. E quem faz esse barulho ao andar é a Big Mom. Lembram no anime quando ela andava fazia pum, pum. Aquilo é um Dosun. Dosun, Dosun. Os pais da Big Mom não eram humanos normais? Não sabemos. Não sabemos. Como que a Big Mom saiu daquele jeito se os pais dela eram humanos normais? Nunca foi explicado. O Dada também pode significar dadaísmo, não que se possa ter algum significado. Não parece ter. Não acho, não sei. Agora, Dada. A mãe dos Zop seria uma adoção Dada porque ela é a única humana que apresenta características parecidas com os Tontatas. Possível. No caso do Zop, a gente precisa ver o caso do Noland. E talvez sim. Porque o Zop é descendente do Noland. Vocês sabem disso, né? Eu já falei, já mostrei isso pra vocês. O Noland, Mont Blanc Noland, ele tem o tipo sanguíneo S, tá? O Cricket também tem o tipo sanguíneo S. O Yazop também tem o tipo sanguíneo S. Né? S. E, obviamente, o Zop também tem o tipo sanguíneo S. Então, por quê? Porque a mentira do Zop foi que ele era descendente do Noland. E as mentiras dele só eram verdade. Logo, tá provado, né? Agora, eu preciso pensar. E o Tite Satori também comenta sobre a linhagem dele ser diferente. Pode ser. O que me incomoda é essas coisas importantes serem jogadas assim e ninguém explicar, tá ligado? E também não ter sido explicado lá no arco de Whole Cake, que era o sonho do Big Mom. Então, não sei. Enfim, e o capítulo termina com ele literalmente falando que pra conseguir achar pra libertar o Loki vai ter que enfrentar. E aqui tá escrito, né? Kaizoku no Hidaru de Scorpio Gaban. Apenas confie nele, confie no Oda. Mais uma pergunta, pode fazer. Vocês têm mais 4 minutinhos que eu realmente preciso sair, eu tô muito atrasado. Tite pode ser um bucaneiro? Pode. Pode. Claro que pode. Gabão mostrará a observação do rei. Vamos ver. Não vai ter capítulo na semana que vem, né? O Epicentro em pausa volta daqui a 2 semanas. Pra edição. Tu acha que o Gabão vai ensinar algo? A fala do Gabão sobre o poder do Loki dá a entender que o poder dele é de alta destruição? Boa pergunta. Ojo-chan. Loki がどんな音か知ってるの風先チブリョンオピ最悪の時代の起きた時お前はどうする過去は一度は鏡のシャンクスという男がロキは捕らえたがそれでも誰にも奴を止められなかったということだ. Não dá pra dizer. Só dizer que ele é muito forte e a correlação que ele faz uma comparação com o Shanks, né? Que só o Shanks conseguiu pará-lo.
Outra coisa, ele é bucha? O Gaban é bucha porque não conseguiu ou não ajudou a parar? É na outra. Ah, velho, deixa eu ver a versão em português, fica mais fácil de achar. Bota lock, blá 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 blá, blá 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 blá. Ah, ah, não tem, Milgras, não tô vendo nada aqui não. Qual fala que é? Fora que toda a construção do Loki tá levando ele pro lado do Fenrir. Na cena que o Luffy ignora ele. Ah, tá. Cena que o Luffy ignora ele. Eu acho que é porque a manga pode estar zoando as coisas aqui. Se você não souber quais são os poderes do Loki ou quanta destruição ele pode causar. Ah, entendi. Tá, tá, tá. Loki wa Ikanaru no Ryoku tsukau no ka. Não. Não dá pra saber. Mangaichi no Bai. Não, ele só tá falando que o poder do Loki é realmente complicado, né? Então, se você não saber qual que são o poder dele, você não sabe e não vai saber como lidar. Mas não dá pra saber qual que é. Você viu uma garra enorme na parede do salão? Eu vi os cortes aqui, né? Pode ser que tenha sido o Tite, né? Enfim, porque tem uma coisa, né? Mas não sabemos. Vocês estão falando que é um lobo por causa disso daqui? Um lobo não tem 3 garras só, né? Um lobo não tem só 3 garras. Não sei o que foi. Tu acha que o Gabão vai ensinar algo sobre Haki? O Luffy sempre aprende alguma coisa com eles, né? Talvez seja alguma coisa envolvendo o Haoshoku. Se é que é possível ensinar, né? Mas não sei. Alguma ave tem 3 garras, né? Sim. Algumas aves têm 3 garras. A questão é, o Loki voaria dentro do castelo? Sei lá, não sei. Tá difícil. Aquilo ali é a marca do Cerberus do Shamrock. Ele não lutou contra ninguém? Shamrock não enfrentou ninguém. Faz sentido ser ele. Quem derrotou os gigantes que estavam na entrada pra eles saírem foi a Gunko, não foi o Shamrock. As mães da Hancock foi com o braço mesmo sendo cobra na Akuma no Mi na forma animal. Oda. Uma pergunta sobre o anime. Esse novo horário pode significar menos censura nos episódios? Possível. Com certeza bastante coisa vai mudar no anime por conta dessa mudança de horário, por conta da animação, né? Eles levaram muito tempo justamente para poder fazer uma animação de melhor qualidade. Vai ser pica. Essa segunda parte de Egghead vai ser louca. Fechou? Então é isso, pessoal. Não tem muito o que comentar mais do capítulo. Eu queria mais mostrar as curiosidades para vocês, né? Para quem não pegou um resumo, né? O Scopper Gaban é uma referência ao Gavan, que é a pronúncia mesma, Gaban e Gavan, né? Que é esse cara aqui. O Ken Dioba, que é o ator que representa ele, faz aniversário nessa semana, né? Essa série foi feita pela Toei, a música foi cantada pelo Akira Kushida, que era o cara que cantava a música de Toriko. Na música de Toriko tem Devore a Montanha, que é literalmente o nome do capítulo. Devorador de Montanha. Aqui, ó. Yamagurai, Devorador de Montanhas. E aqui tem Yamaokue, que é literalmente o mesmo kanji, que é o de comer. Coma a montanha, devore a montanha, tá? E faz referência aos Metal Heroes. A gente tem 2 Metal Heroes no Japão. Os Metal Heroes são o Shiver, o Gaban e o Charivan, tá? O Charivan provavelmente é o mais famoso. E ele era o... Peraí. Gold. Ele tem uma transformação que ele fica de ouro. Então é por isso que ele é o Gold Roger. Entendeu? Entenderam? Tem mais alguma dúvida? Porque a genialidade de Eiichiro não conhece limites. E o Gaban tinha um golpe, esse vai ser difícil de achar, mas ele tem um golpe que é Scopper. Que é tipo uma, como ele chama, é uma broca, tá? O golpe dele. Fechou? Muito obrigado então a todo mundo que participou da live. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão? Ótima tarde pra vocês. Bom final de semana. E um ótimo começo de semana. Fechou?